Olá pessoal, estamos aqui para mais um quadro do De Frente com o Analista. Meu nome é Lucas Farina, eu sou economista aqui na Genial Investimentos e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante do cenário internacional, a elevação do teto da dívida norte-americana. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Finalmente, os poderes, né, executivo e legislativo nos Estados Unidos chegaram a um acordo para poder aí elevar o teto da dívida do país. Os republicanos concordaram em suspender o teto de endividamento do país até janeiro de 2025, né, em troca foram adotados tetos para o crescimento de gastos pelos próximos 2 anos, os gastos com segurança, né, os gastos com defesa nos Estados Unidos, que são uma parcela representativa, né, dos gastos totais, com forte lobby no Congresso, terão um teto de 886 bilhões no ano fiscal de 2024, e para o exercício seguinte, né, esse teto será aumentado aí em 1% ao ano para 895 bilhões. Os demais gastos terão tetos nesses mesmos anos, né, de 2024 e 2025, de 704 bilhões e 711 bilhões, respectivamente. Isso, né, está de acordo com a proposta inicial do Partido Republicano de limitar o aumento de gastos futuros em 1% ao ano. Bom, esse texto, né, ele foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Dos 218 votos necessários na Câmara, o texto obteve 314, enquanto dos 51 votos necessários no Senado foram obtidos 63. Então aí a gente teve que esse texto foi aprovado com uma folga significativa. O projeto ele retira a questão, né, do teto da dívida da pauta das eleições presidenciais de 2024, beneficiando o partido incumbente, né, que é o Partido Democrata do presidente Joe Biden, que não terá que voltar à mesa de negociação com o Partido Republicano e não vai ter que, né, com isso, abrir mão de gastos em um ano eleitoral. Outro ponto muito importante do projeto também é que ele restringe as revisões ambientais exigidas pela Lei de Política Ambiental Nacional e permite que mais projetos sejam aprovados sem que eles tenham que passar por processos de revisões mais complexas. A aprovação da Lei da Redução da Inflação, né, o Inflation Reduction Act, que foi aprovada no ano passado, foi uma das principais conquistas políticas do presidente Joe Biden, e ela incluiu novos incentivos fiscais para investimentos em energia renovável, um dos projetos, né, que mais crescem atualmente. Os democratas, né, não queriam que a atual legislação vigente impusesse muitos empecilhos e atrasos para o desejado processo de transição energética, mas ao mesmo tempo estavam receosos que os adversários, né, os republicanos, aproveitassem essa mudança na lei para adicionarem emendas, né, para projetos de óleo e gás considerados como prioridades por alguns republicanos. Isso faria com que a alteração inicial, né, dessa dessa lei, né, por iniciativa dos próprios democratas, tivesse o efeito oposto do pretendido, abrindo a porta para mais, né, para mais combustíveis fósseis e para uma regulamentação ambiental mais frouxa. Apesar, né, da aprovação desse acordo bipartidário, que é uma coisa bem positiva, a agência de classificação de risco, né, a Fitch, manteve a classificação do país em perspectiva negativa, porque segundo a agência, né, isso se dá não só por conta, né, das ocorrências no curto prazo, mas também das perspectivas para o médio e longo prazo. A Fitch, né, aponta que o alto grau de polarização política e a elevação dos gastos como 2 potenciais riscos à trajetória fiscal futura dos Estados Unidos e para as perspectivas de novos acordos quando o teto da dívida for atingido novamente no início do ano de 2025. E por fim, a gente tem, né, que mesmo após a solução desse impasse envolvendo aí o teto da dívida, há um outro fator de risco para a economia, né. A gente
a gente viu, né, que o Tesouro será forçado a fazer uma grande emissão de títulos para recompor o seu caixa, dado que, por ter atingido o teto atual, ele estava proibido, né, de fazer novas emissões de títulos, o que corroeu muito o o o caixa, né, de modo que atualmente ele se encontra em apenas 95 bilhões de dólares, e o intuito é que ele retorne para o patamar de cerca de 600 bilhões de dólares, de modo a garantir aí um colchão de liquidez mais folgado para a economia americana nos próximos meses, principalmente depois da ocorrência da crise bancária recente. Eh, o fato, né, de que terá que haver, né, uma recomposição do caixa do Tesouro, somado, né, com o programa de venda de ativos por parte do Fed, né, conhecido como Quantitative Tightening, além do processo de aperto monetário com a alta da Fed Funds Rate por parte do Fed, né, além dos elevados estoques, né, de acordos de recompra reversa, conhecidos como reverse repos, essas 3 coisas irão contribuir para uma transição abrupta de uma condição de excesso de liquidez no mercado para uma situação que a gente enxerga como uma de maior arroxo nas condições financeiras, o que pode ser aí um fator a impactar negativamente a atividade econômica nos próximos meses. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, deixem o seu like abaixo. Podem fazer também perguntas ou comentários. E não se esqueçam também de visitar o site da Genial para mais conteúdos acerca desse e de muitos outros temas econômicos.